O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos a vós obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, qualquer pessoa que prestou bem atenção na palavra de Deus, na liturgia, naquilo que Deus está falando conosco, porque Santo Isidoro de Sevilha lhe diz assim: quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos as Escrituras, Deus fala conosco. E se nós não ouvirmos a Deus, nós não sabemos viver, não sabemos tomar decisões. A gente ouve a Deus para fazer a sua vontade. A sua vontade, a minha e a sua, a nossa vontade pessoal, sozinha, sem a graça de Deus, leva você para o quinto dos infernos. Deus veio redimir o homem por dentro, a vontade do homem. Sem a graça de Deus, a vontade do homem fica escravizada à concupiscência. Entendeu? Isso é redenção, isso é teologia, isso é Bíblia, isso é catecismo.
São místicos, doutores da igreja, papas, magistério, bom senso. Sem a graça de Deus, a nossa vontade, a minha vontade pessoal, a sua vontade pessoal te escraviza, te destrói. Santo Agostinho, doutor da graça, ensina isso belíssimamente. Ele diz: se não fosse a graça de Deus, não teria pecado que eu não cometesse. Nós conseguimos entrar numa jaula, fechar a porta, pegar e destruir a chave. E a gente pode dizer assim: eu faço isso porque eu sou livre. Não, você tem livre arbítrio, mas você, sem Deus, você não consegue ser livre, você é escravo do pecado. Por isso que no capítulo 8 de São João, versículo 35, Jesus disse: se o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. E o Filho fica na casa para sempre. Aquele que escraviza, só escraviza e vai embora. Mas se a gente está prestando atenção nas leituras de hoje, tirada de Isaías capítulo 66, de 10 a 14, Gálatas 6, de 14 a 18, Lucas 10, de 1 a 20, se a gente prestou atenção, Deus hoje está fazendo um chamego na gente. Deus está dengoso conosco. Escute, Isaías 66, versículo 12, isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio. Para ela quem? Para a sua vida, para a sua família, para a sua existência, para a sua casa, para a nossa paróquia, para o nosso ministério. Farei correr para ela a paz como um rio. Nós estamos na beira do rio Cuiabá. Ele corre todos os dias, e ele corre abundantemente, de forma abundante. Eis que farei correr para ela paz como um rio. Deus quer fazer a paz correr, passar na tua vida e não ir embora. A glória das nações como torrente transbordante. Veja as comparações que o Senhor está usando para dizer que te ama, para dizer que tem compromisso com você, para dizer que cuida de você. Veja as comparações que ele faz, veja o jeito que Deus te ama. Sereis amamentados, carregados ao colo, acariciados, como uma mãe que acaricia o filho, assim vos consolarei e sereis consolados em Jerusalém. Deus está dizendo que vai te dar mamar. Deus está dizendo que vai te carregar no colo. Deus está te falando que vai pôr você aqui nos joelhos dele, na coxa dele, te fazer carinho, proteção, te cobrir de beijos e abraços. Olha o que Deus quer fazer com você. Sereis consolados em Jerusalém. E ele não para de dizer o que ele quer fazer conosco. Versículo 14: tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará. O vosso vigor renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. A mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. Padre, hoje Deus está bonzinho, né? Não é que Deus está bonzinho, não. Ele é bonzinho. Só Deus é amor. Só Deus é misericórdia. Só Deus sabe dizer e fazer. Só Ele é coerente. E Ele quer derramar tudo isso na sua vida. E na carta aos Gálatas a mesma coisa. Gálatas capítulo 6, versículo 15 e 16. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. O que conta é estar na amizade com Deus. O que conta é a criação nova. Que criação nova que é essa? Apocalipse 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Nos tornar filho de Deus pelo batismo. Receber tudo que precisamos receber de Deus pelo poder da oração. Sermos perdoados das nossas faltas, dos nossos pecados,
no sacramento da confissão, colocar a nossa vida em dia, em coerência com a palavra de Deus. E São Paulo está dizendo: os que seguirem esta norma, que norma, Padre? O mínimo de coerência. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você quer ser acalentado? Pergunta para ela: você quer ser amamentado? Você quer ser carregado no colo? Você quer que Deus te cobre de carícias? Você quer ser consolado? Você quer ter a saúde física restabelecida? Você quer saúde mental? Você quer força para viver? Você quer paz e misericórdia? Deus está te exigindo uma coisa só: um pouquinho de coerência. Um pouquinho de coerência para receber tudo isso. Que pouquinho de coerência que é esse, Padre? Que pouquinho de coerência que é esse? É o que São Paulo está dizendo: o que conta é criação nova, e para todos que seguirem esta norma. Que norma é essa, Padre? Olhar para si mesmo, parar de ficar enchendo a paciência dos outros, parar de ficar reclamando da vida, parar de ficar murmurando, de achar que só você que é feio. Tem mais gente feio também que compete com nós. Se você reconhecer o seu limite e estender a mão e procurar ajuda, o que vai acontecer para você e para todas as nações, para mim, para todos nós, para sua família, para sua casa, para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus: paz e misericórdia. A primeira leitura está falando de paz, está falando de carinho, de proteção, está falando de restauração, de renovação, está falando da manifestação do poder de Deus contra esse mundo opressor que está acabando com todos. É a palavra de Deus, não é conversa da carochinha, não. A carta aos Gálatas está nos ensinando a caminhar no trilho, ser coerente com as nossas palavras e ações. E no Evangelho? No Evangelho, a hora que o Senhor envia 72, escutem, Lucas 10, versículo 3 e 4, 3, 4, 5, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Jesus quer que aqueles que evangelizem depende somente da providência dele. Jesus quer que aqueles que colocou a vida no apostolado não voltem para trás. Jesus quer que nós não percamos tempo, por isso que não é para ficar conversando com gente no caminho, é para ir direto. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. As pombas voam retilíneo e as serpentes, elas são cautelosas diante dos suas presas, diante dos seus desafios. Então Jesus quer que a gente vá direto no ponto e que a gente também seja prudente, porque a missão é árdua. E qual que foi a primeira instrução de Jesus para aqueles que abrem a boca para anunciar o seu evangelho? Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, 2 pontos, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão a paz voltará para vós. Na primeira leitura, o Senhor está falando de paz. Na carta aos Gálatas, o Senhor está falando de paz. No Evangelho, Jesus mandou os apóstolos e os discípulos entrar nos lugares, nas casas e dizer paz. Padre Braulio, o que é paz? Eu ficar no meu cantinho, o senhor ficar no seu? Não. A paz bíblica, a paz teológica, a paz de Jesus Cristo, explica Santo Agostinho. Ele diz assim: a paz é a tranquilidade da ordem. Vamos repetir juntos? A paz é a tranquilidade da ordem. Que ordem é essa? A graça de Deus, o Espírito Santo, ilumina a sua cabeça
e a sua cabeça ilumina o seu corpo, governa o seu corpo. Minha avó morreu, coitadinha da minha avó, não tinha um dente na boca, banguelinha, com as pernas tudo cheio de varize, lutando com a vida, ia na missa todo dia cedo, rezava o rosário todo dia e lia a Bíblia todo dia. Quando eu nasci, ela disse: esse menino vai ser padre. Aí minha mãe começou a falar borracha: vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser isso, vai ser médico. Que? Vai ser médico de almas. Não tinha dente na boca, mas tinha muita sabedoria, muito amor por Jesus Cristo. E ela dizia assim, e presta atenção, ela dizia assim: a cabeça quando não dá, é o corpo que padece. Por que nós estamos vivendo no meio de tantas doenças psíquicas, emocionais, tantos problemas relacionais, tanta drogadição, tanta bebida, tanta gente separando, deixando o ministério, deixando a vida, porque o Espírito Santo não está conseguindo governar a cachola das pessoas. Sem o Espírito Santo, você é o arruinador de você mesmo. Então, se a paz e a tranquilidade da ordem, é a ordem no ser humano, a ordem antropológica, como dizia o doutor da igreja, Santo Irineu: a glória de Deus é o homem em pé, porque o homem no pecado ele está caído, o homem redimido, o homem na graça é o homem em pé. A glória de Deus é o homem retilíneo, é o homem em pé, é o homem iluminado pelo Espírito Santo, onde os seus sentidos são governados pela sua inteligência, vontade e memória. Esta é a ordem, esta é a paz que Deus quer estabelecer conosco, essa é a amizade que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa família. Mas se a gente resistir, não tem mais o que fazer. Romanos capítulo 8, versículo 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por amor a nós, como não nos daria com ele todas as coisas? Mas existe uma condição: se naquela casa houver pessoas de paz, ou seja, de boa vontade, com um pouco de abertura para obedecer a Deus, a paz repousará sobre eles, senão a paz voltará para vós. Queridos, amados, vamos colaborar. O que a liturgia está dizendo para nós nesse final de semana? Para a gente colaborar com Deus, para a gente ser amigo de Deus. Santo Agostinho de novo, e já vou terminando. Santo Agostinho diz assim: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Vamos repetir? Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Se você não rezar o terço, nego, vai ficar difícil, porque Santo Afonso de Ligório dizia assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Vamos dizer juntos? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você tem rezado o terço todo dia? Pergunta para ela. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: ou você está dando migué? Fala para ela. A Nossa Senhora, viu? Presta atenção. A Nossa Senhora de Fátima, ela disse para os 3 pastorzinhos, disse para o mundo inteiro: filhinhos, vocês querem a paz? Rezem o terço todos os dias. Vamos repetir com Nossa Senhora? Filhinhos, vocês querem a paz? Rezem o terço todos os dias. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: bem-vindo Olelê, bem-vinda Lalá. É inadmissível, fala para ele, um católico médio, que tem 2 neurônios funcionando, não rezar o terço todos os dias. Não me venha com churumelas. Não venha. É inadmissível um ser católico
seja filhote, filhote, seja jovem, seja homem, mulher, ancião, padre, monge, consagrado, um dia que tem 24 horas, seu Luiz, 24 horas, não reservar 25 minutos, 24 minutos para rezar o Santo Terço. Isso é inadmissível. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: para com essa preguiça, para com esse desânimo, porque se você não chacoalhar a poeira, Deus não tem o que fazer por você, porque Ele está dizendo que vai te dar paz, vai te carregar no colo, vai te amamentar, vai te pôr aqui na coxa, no joelho, que Ele vai fazer cafuné no você, vai restaurar a tua saúde, vai dar uns tapas na orelha dos teus inimigos e fazer correr na tua vida um rio caudaloso de alegria e paz e misericórdia. Mas se você não reza o terço todo dia, se você na segunda-feira não reza o teu terço, se na terça-feira você não lê a Bíblia, se na quarta-feira você não faz uma meditação, se na quinta-feira você não vai fazer uma adoração ao Santíssimo, se na sexta-feira você não faz o jejum como a igreja pede, se no sábado você não fica com Nossa Senhora, se no domingo você não guarda a missa, os mandamentos de Deus, o que vai fazer com um trem assim? Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Pedala, cidadão, pedala, mexe com a orelha, faz a tua parte, Padre Braulio, ajude o Senhor mesmo, ajude Deus te ajudar. É isso que a liturgia está falando para nós. Deus não sabe usar mais palavras, comparações, que Ele vai encher a gente de afeto, de carinho, de proteção, de consolação espiritual, mas se a gente não colaborar, os vícios estão não batendo na nossa porta, estão arrombando a nossa casa, a nossa família. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, nesta missa, que dê a cada um de nós uma dosinha cavalar de juízo, porque sem juízo, sem pesar as consequências dos nossos atos, tudo que Deus fez e faz se torna, entre aspas, um remédio em vão. Essa é a dor do coração de Jesus, essa é a dor do coração imaculado de Maria. Depois deles terem feito tudo o que fez, o homem ainda consegue ficar preso nas suas vontades, escravizado nas suas paixões e ficando ali numa autocomiseração, destruindo a si mesmo. Isso é triste. Isso é triste. Vamos pedir a Nossa Senhora esta graça, que não temos força de uma libertação de todos os males, tudo aquilo que vai atrancando a nossa vida, vai atrofiando as nossas decisões, vai paralisando o nosso agir, vai cegando o olhar espiritual, vai tirando o faro sobrenatural das coisas. Isso é consequência do secularismo, do mundanismo, do pecado. Hoje as pessoas chamam isso de cultura woke, e esse bombardeamento midiático, esses problemas N que vêm por conta de uso excessivo de celular, internet, essas ideologias mundanas, essas coisas malucas que escravizam o homem e está inoculando na igreja. Mas nós temos uma palavra de esperança. Termino. Temos uma palavra de esperança contra o globalismo, temos uma palavra de esperança contra as ideologias, contra as guerras, contra o anticristo, contra essas mentiras que graçam. Nós temos a palavra de esperança. Isaías 66, versículo 14: tudo isso haveis de ver o vosso coração e exultará, o vosso vigor se renovará como a relva do campo, a mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. A mão de Deus vai se manifestar,
A hora que o mundo achar que venceu a igreja, que perseguiu os cristãos, que amordaçou a liberdade de expressão, que amordaçou a liberdade dos filhos de Deus, a mão do Senhor manifestará, a mão do Senhor pesará sobre aqueles que o têm como inimigo, que combatem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Assim, nascemos, vivemos e haveremos de morrer na graça de Deus.